Você que está me escutando, eu nunca saí aí para te caçar. Eu nunca corri atrás de você. Você que está aí ao vivo, você veio aqui porque você quis. Porque eu criei um ambiente de alguma coisa que te atraía. E eu não foi de florzinha, não foi isso. Foi com o quê? Foi com informação. As pessoas vão na internet por 3 motivos. São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7. Ou seja, R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Gui Cardoso. Sou o Thiago Batista. E eu sou o Érico Rocha. E o tema de hoje é como fazer as pessoas perceberem que precisam do seu produto. Érico, você fala nas masterclasses, né? E são 9 horas de conteúdo lá dentro, mas uma das coisas que você fala é sobre os 3 tipos de cliente. Eu queria começar te perguntando, o que são esses 3 tipos de cliente? Como que funciona para a gente contextualizar a ideia aí, para a gente ir mais a fundo nesse tema? Total, o primeiro tipo de cliente te faz sofrer, ele te faz baixar o preço, ele te faz correr atrás dele. O segundo tipo de cliente, eu vou falar por quê. O segundo tipo de cliente é aquele cliente morno. Não é que te faz sofrer. Você vai ter que abaixar o preço um pouquinho, mas ainda você corre atrás dele. E aí o terceiro tipo de cliente é o mais louco de todos. É o que te faz rico. É a palavra rico de verdade. Por quê? Porque você não tem que baixar o preço. Ele corre atrás de você e ele vem em grandes quantidades. Chega a ser até sufocante as quantidades, às vezes, que esse último cliente vem atrás de você. E aí, qual cliente que você quer? Eu quero o que me deixa rico. Pois é. O que te deixa rico é o que a maioria das pessoas respondem. Agora vem com grande porém. Qual que é esse grande porém? É como se fosse perfurar um poço de petróleo. O primeiro tipo de cliente é aquele que você que tem que correr atrás dele, aquele que te faz abaixar o preço, aquele que tem o poder da negociação. O cliente gurilão, depois a gente fala isso, o cliente gurilão é o mais fácil, que as pessoas mais veem. Não só você vê ele, como a sua concorrência vê ele. E porque você vê ele, todo mundo vê ele, a coisa mais óbvia do mundo, todo mundo corre atrás dele. Então, a ele é o cliente que os empresários correm atrás dele. E esse cliente, vamos apelidar ele de o cliente gurilão, é o cliente que sabe que precisa do seu produto e está procurando o seu produto. Olha só, ele tem um nível de consciência, ele sabe que precisa do seu produto, ele conhece o seu produto. E ele está procurando o seu produto. Exemplo, o cara sabe que precisa de aprender inglês, senão vai ser demitido, ou senão não vai ser promovido, alguma coisa vai acontecer, e ele decidiu, janeiro, ele decidiu que esse ano, 2019, vai ser o ano do inglês, e ele sai na rua procurando uma escola de inglês. Qual que é o problema desse cliente? Ele vai pesquisar só você? Não, vai pesquisar várias, porque ele já sabe que precisa, e aí ele vai encontrar várias. Imagina que existem propostas similares de valor. O que ele vai descobrir? Se existem propostas similares de valor, o que ele vai ter que olhar? Preço. E é normal. E aí você vai ter que brigar com outra proposta similar de valor pelo preço. Tá tudo bem. É isso que acontece com a maioria das pessoas. E clássico, quem está procurando esse tipo de cliente, por exemplo, se você vende uma ferramenta, um software, supor de e-mail marketing. E aí você, por que eu falo que tem que buscar muito, que todo mundo está buscando, você tem que brigar a faca com esse cliente? Porque se você for lá no Google e fizer um anúncio para quem digita software de e-mail marketing, você vai ficar de cabeça, seu queixo vai cair quando você descobrir quanto custa esse clique, esse anúncio. Custa caro, porque tá todo mundo brigando pela dedetização, né? Que é uma dor muito latente, né? Dedetização, dor muito latente. Mas esse no e-mail marketing você vai pagar caro pelo clique. E aí quando o cara chegar lá na frente do seu website, você vai ter que dar uma conta para ele de quê? Tem que dar uma o quê? Uma conta para ele. Quanto é que vai custar essa conta? A princípio. Na maioria das vezes. R$100 por mês, sei lá. De graça. Ah. Você vai ter que dar de graça as primeiras contas.
Chega a esse nível de você perder dinheiro no começo para ganhar esse cara. Atender de graça o cliente. É muito louco, isso é uma metáfora, mas é assim, eu tô num nível, né? Eu tenho um software de e-mail marketing, então eu sei disso. Então tem esse tipo de cliente. A mesma coisa acontece com a escola de inglês, a mesma coisa acontece se você é um coach, um life coach, alguém digita lá life coach, é você, a torcida do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, todo mundo ali nesse processo. Esse tipo de cliente. E é o tipo de cliente que a maioria das pessoas procuram. E esse tipo de cliente sabe que precisa. Então, não é o tema do podcast de hoje. Exato. Então, por que a gente chama ele de cliente gurilão? Porque é o seguinte, fazer negócio com um tipo de cliente desse, onde ele tem várias opções, é que nem fazer sexo com gorila. Clássica piada. E eu sei que vocês dois já conhecem, mas para você que está em casa, sabe como é que faz sexo com gorila? Eu conheço a piada. Não conheço como é que faz sexo com gorila? Ó, pessoas de casa. Pensou? É do jeito que o gorilão quiser. Você não vai negociar com o gorilão, vai? Vai, Mancha. Vai. Mancha não tá ligado. Vai lá aí. Você consegue negociar com o gorilão? Se você vai fazer sexo com o gorila do jeito que ele quiser. Não tem jeito. Então você tá fazendo sexo do jeito que seu cliente quer. Não tem jeito. É o cliente gorilão. Ele está no poder. Ele tem o poder. Tá na mão. Tá nada de errado com isso. E é normal. Mas é um tipo de cliente. Uhum. Agora tem um segundo tipo de cliente. Ele é parecido com um gorilão. Um cliente gorilão. Só que é o seguinte. Ele está procrastinando. Então ele sabe que precisa entrar na aula de inglês, mas agora não. Ele está grávido, né? Eles estão um casal grávido. Sabe que vai precisar trocar de apartamento. Trocar de carro, porque o carro não cabe a cadeirinha de bebê atrás. Coisa que o Gui não sabe o que significa isso. Mas é uma coisa louca. Tipo, você tem que comprar um carrinho de bebê, mas agora não. Eu estou procrastinando. Esse cara ainda está ligado no movimento. Mas isso aí você vai ter que empurrar um pouco. Você vai ter que usar um pouco mais gatilhos para pegar ele. Mas sabe qual que é o problema dele? Existem mais pessoas procrastinando do que pessoas fazendo a coisa. Porque o ser humano naturalmente é procrastinador. Eu sou procrastinador, acredito que vocês são também. É normal procrastinar, é uma questão de sobrevivência para a maioria das pessoas. Tem mais gente procrastinando na academia do que fazendo. Nossa, tem mais gente procrastinando aprender inglês, tem mais gente procrastinando. Estudar para a prova é o exemplo mais cabal disso. Quem estuda, para cada pessoa que estuda uma semana antes, quantas estudam no último dia virando noite? É o cúmulo da procrastinação. Todos procrastinamos, é uma coisa normal do ser humano. E é um cliente que dá para se lutar, tem muito dele. Só que tem um problema também. Não é só você que sabe que ele está procrastinando, não. O seu concorrente, seu possível concorrente com propostas similares de valor também sabe que ele está. E você tem que meio que lutar com o preço também. Meio que. Por que meio que? Às vezes você conversou com ele antes, chegou com uma oferta, você tem que xingar com uma oferta para ele sair da moita. Alguma coisa que empurra ele da moita. Um dia a gente podia falar só isso, né? Como fazer para fechar uma pessoa. Mas esse não é o cliente que te faz ficar rico. Esse não é o cliente que faz te ficar rico. E ele também sabe que precisa do produto. O tema do podcast é como convencer alguém que não sabe que precisa do produto, não é isso? Qual que é o tema? Como fazer as pessoas perceberem que precisa do seu produto. Então tá bom, ela não percebe, e aí você quer fazer ela perceber. Então não pode ser o primeiro. O primeiro percebe que precisa do seu produto. O segundo percebe que precisa do seu produto. Procrastina, mas percebe. O gorilão sabe que precisa e sabe que tá no poder ali, ó. É do jeito que ele quer. O segundo é mais ou menos do jeito que ele quer, mas ainda... Ele tá numa posição o segundo ele não tá procurando um monte de concorrente, ele já sabe que quer aquilo, mas não, Total. Não tá na busca de olhar cada opção. Eu acho que a gente devia criar primeiro nome, gorilão é fácil, gorilão todo mundo lembra do gorilão. Procrastinador pode ser o segundo. Mas o gorilão é melhor, tem que achar um nome massa. Eu quero um nome teátrico, igual o gorilão. O segundo é o bicho preguiça. Pô, bicho preguiça, cara. Olha é o bicho preguiça. Bicho preguiça. Ainda acho que a proposta teátrica de imaginação do gorilão ainda vai ficar mais na memória. Depois digita aí no comentário, galera. Então tá bom. Falamos do cliente gorilão, falamos do cliente, por enquanto, bicho preguiça. Né? E agora vem o outro tipo de cliente que eu não tenho um nome teátrico não, mas esse é o cliente que não sabe que precisa do seu produto. Mas o seu produto ia ajudar ele. Ele não sabe que precisa do seu produto, mas o seu produto ia ajudar ele. Para cada um gorilão, existem 1000 desse terceiro tipo de cliente que eu não tenho nome para ele. Primeira vez que eu descobri esse cara foi no nicho de leilões de imóveis. Minha primeira empresa
Foi não, a primeira empresa, que foi empresa mesmo, que eu fundei um CNPJ, eu já empreendi, depois me lembro de contar a primeira história do meu primeiro empreendimento, tá? Não foi uma coisa que eu abri empresa, eu empreendi, levei porrada, literalmente, depois eu conto pra vocês. Mas ó, a minha primeira empresa de verdade era uma empresa no ramo de leilão de imóveis. Eu vendia uma base de dados de onde vão acontecer os leilões de imóveis. Agora, quantas pessoas que estão aí assistindo a gente quer investir em leilão de imóvel? Não quer. A maioria deles não quer. Quando eu peço numa masterclass para levantar a mão, quantas pessoas querem investir ou investem em leilão de imóveis? Se levantar em 4 mil, 2 ou 3 é muito. E lembrando que eu estou lá em cima é perspectiva. Então, o que acontece? As pessoas não querem investir em leilão de imóveis. Mas aí que tá. O que elas não sabem é que naquele leilão de imóveis é possível comprar um imóvel muito abaixo do valor de mercado. Naquela época, 40%, 50%. Quando eu chego e pergunto para as pessoas... Uma pergunta diferente, gente. Quantos de vocês queriam aprender a comprar um imóvel pela metade do preço? Literalmente, sem esqueminha, preto no branco. Aí sim, muitas mãos. 80% da plateia, 70% a 80% visualmente levanta a mão. Então o que acontece? Esse diferencial de 3% para 70% para milhares são as pessoas que precisariam do produto, mas eles não têm a menor ideia que esse produto é bom. Que esse produto poderia ajudar ela. No leilão de imóveis é a mesma coisa. E para todo o mercado. Gente, todo o mercado. Estão escutando? Todo o mercado tem esse tipo de cliente. Todo o mercado tem pessoas que não estão conscientes pelo seu produto e o seu produto ia ajudar. Inclusive essas pessoas que não estão conscientes, que poderiam ajudar, que o seu produto poderia ajudar, eles são a maior parte do mercado. Um exemplo no mercado de jiu-jitsu. Eu tava lá treinando numa academia do Beto Altenhofen, me convidou para treinar com o Wagner Mota, cara, fantástico o treino com ele, que é o cara que treina o Damian Maia. E eu falei assim, Wagner, entrei na sala, falei assim, o que você quer aprender, Érico? Eu falei assim, cara, eu quero ganhar do Marcelinho. Me ensina um macete pra ganhar do Marcelinho. Marcelinho é o cara que ganhou? Não, cara. Mas ele me deu, eu quase fechei um triângulo nele. Meu Deus do céu. Eu acho que, foi com tanta força que eu fiz a sequência lá do Wagner no Marcelinho. A primeira eu perdi, né, só pra ele não perceber que eu era muito bom. E na segunda eu quase fechei um triângulo. E só que eu quase fechei, estava quase encaixado, e aí deu cãibra na minha perna de toda a energia que eu estava usando, porque eu pensei, se eu não encaixar um triângulo nele agora desse jeito, ele nunca mais vai cair nessa, né? Mas enfim, cara, quase peguei o Marcelinho. Inclusive o Marcelinho é o 3º grau de faixa preta, galera. Mas enfim, eu não sei nem por que eu tô falando. Wagner Mota, na academia dele e do Beto, eu acho que eles são sócios lá na parada, tem uma medalha de ouro, só uma medalha de ouro. Eu falei, olha Beto, que louco. Ele falou, cara, você não sabe de quem que é essa medalha de ouro. E a medalha de ouro do Mundial em Vegas. Tem vários mundiais, categorias, um Mundial em Vegas. Olha que legal, de quem é? Cara, é de um velhinho de 76 anos. E eu pensei comigo, 76 anos no sentido literal da palavra. E eu pensei comigo, nossa, ele deve treinar se ele treinar há 30 anos, ele começou, da vida. Ele já começou a treinar depois de mim, que tenho 41. É. Só que o Beto falou assim, não, cara. Ele começou a treinar aos 75. Faz 1 ano que ele treina. 1 ano que ele treina. E tá aí, uma pessoa com 76 anos, se imagina entrando numa academia de jiu-jitsu? Você conhece algum com 76 anos? Não. São mais velhos que os meus pais. Então, existe, e é muito massa, e os dois estavam me explicando que, segundo eles, o jiu-jitsu é uma arte que você ainda pode jogar em alto nível mesmo mais velho. O tal Carlos Gracie, Hélio Gracie lá, morreu aos 95, se não me engano, atuando. E claro, ele era o cara que inventou a parada, mas o velhinho tava lá. Era o velhinho que mais ia. Eu não sabia que você podia jogar uma coisa de uma maneira que seja bom pra mim e pra pessoa que tá jogando, né? Nisso, e é isso. Então, toda a população que tem 76 anos, em teoria, é parte desse tipo de cliente que essa academia podia explorar. Não é todos os esportes que você deve fazer isso. Não é. Tem alguns esportes que não são ideais para uma pessoa de 76 anos. Mas é interessante, vocês estão entendendo que que tem muito mais pessoas que podem ser seu próprio cliente se você souber a arte de colher essas pessoas. Porque não se vende para essas pessoas do mesmo jeito que você vende para o gurilão. O gurilão tá vendido. O gurilão tá sabendo. O gurilão já tá até se imaginando com você.
Né? É isso que ele sabe, é diferente. O segundo também, o que funciona pro gurilão não funciona pro segundinho, pro bicho preguiça. Que não funciona pro terceiro. Então existe uma outra arte. E para mim eu comecei a descobrir isso. Que existia um mundo de pessoas que o meu produto poderia entregar valor, só que eles não sabiam que precisavam do meu produto. E quando eu aprendi a vender para esses caras, o meu negócio cresceu N vezes. Na época do primeiro ano foi de 450 mil por ano, né? Que eu fazia, para 2 milhões e 500. E para múltiplos disso. Quando eu aprendi a vender. Vender para esse cara. E sabe qual que é a melhor sacada disso? É a sacada que, quando você está vendendo para lá embaixo, para esse cara lá embaixo da cadeia, esse último tipo de cliente, você não tem concorrência. Pensa bem, quem está concorrendo com um público de 76 anos no jiu-jitsu? Os caras não sabem nem que ele existe, necessariamente. Nem sempre estão presentes para isso. É muito louco isso. É um caso extremo, mas é verdade. Então, o velhinho eu chamo de velhinho mesmo, de 76 anos, você acha que ele pergunta o preço? É muito louco. Não é questão de preço mais. É muito louco isso. E eu perguntei, mas o cara é tão bom, eu falei pro Beto, o cara é tão bom assim, pô, deve ser um gênio que foi campeão mundial. O Beto riu, não, cara, não foi assim não, acho que teve 2 pessoas na categoria, porque não tinha ninguém mais pra lutar da categoria dele. Mas ele foi pra Vegas, lutou o Mundial, acho que com 2 pessoas que são os únicos 2 pessoas que estavam lutando, e ganhou o Mundial, levou a medalha lá pro BJJ Lab. Oh, que legal, que legal. E o CrossFit, ele pega uma parcela desse público que não quer academia, né? O CrossFit não cresceu bem. Eu acho que o CrossFit vendeu com uma proposta diferente de valor da academia. Aí já é diferente. Eu acho que ele vendeu uma transformação diferente, mas é uma proposta completamente diferente. Saquei. É uma proposta completa, que inclusive você não comprou ainda. Você nem sabe que você precisa. Ainda não. Mas... Pô, e o engraçado, você falou de leilão de imóvel, tem um lançamento muito bom, que é o do Granville, né? Cara, e o interessante do lançamento dele é porque ele não chega falando de leilão de imóvel, né, cara? Porque, querendo ou não, as pessoas têm um preconceito, eu vou comprar e pô, vai ter gente lá e vai ser mó trabalhoso e tal, e ele chega justamente falando da oportunidade. Cara, você quer comprar imóvel metade do valor de mercado? E até ele falar que é leilão de imóvel, ele vai matando uma série de objeções, construindo uma história, enfim, eu acho que ele faz isso com uma excelência muito grande. E a regra pra você que quer fazer isso, passo 1. Você não vende o seu produto. Ninguém quer seu produto. Érico, eu falo isso muitas vezes, mas vamos lá. A repetição ajuda, é didática. O pessoal quer a transformação que seu produto traz. Quem quer investir em leilão de imóveis. Meu Deus. A pessoa quer comprar um imóvel abaixo do valor de mercado, pela metade do preço. Ninguém quer ir na academia. A galera, você acha que o Gui gosta de ir na Smart Fit? Ele não quer ir na Smart Fit. Ele gosta do elogio da namorada dele. É que quer aparecer bem na fita. É um cara vaidoso. Olha, o cara que tem um bigodinho desse não é vaidoso, meu. Ninguém bota um bigodinho desse aí se não é vaidoso. Por exemplo, o Thiago. O Thiago não tem bigodinho. Não é vaidoso, velho. O Thiago é pai agora. Então, a grande sacada é disso. A sacada vende o que eles querem e entregam o que eles precisam. A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa entender o que eles querem. Uma grande metáfora foi num livro, se não me engano, esqueci o nome do cara, meu Deus, o Vinícius Posemoni mandou esse livro de venda. Ele falou assim, a maioria das pessoas, se você estivesse num estádio com 45 mil pessoas e falar assim, venda o seu produto, você tem 3 minutos. E se o seu produto fosse um software de contabilidade, tá? Uma parada para ajudar a sua empresa. A maioria das pessoas iam falar do quê? Do software. Eles iam falar, olha, vocês que são empresários, vocês estão perdendo muito tempo fazendo as paradas na mão, vocês estão botando a sua empresa em risco, assim, porque vocês podem cometer erros que podem ser maiores, esse software é super rápido, instala assim, assado. Eles falam das features, né? Dos produtos e das features. E ele fala assim, se você só tem 3 minutos, ele fala alguma coisa do seguinte, galera, seguinte, eu tenho um sistema que vai aumentar a sua lucratividade em 30%. Você está interessado? Vem aqui. Só isso. O sistema é um software que vai aumentar a lucratividade da sua empresa em 30% fazendo isso. De repente,
E se depois você tem que cumprir a palavra. Ah, como? Mais controle, mais isso, mais aquilo. Você está no supermercado, Você está no supermercado, não é incomum que a automação pode aumentar a sua lucratividade em 30%. Não é incomum. Inclusive, principalmente esses mercados onde você compete por... Não tem diferenciação, né? Se você tem uma droga raia da vida, é uma empresa que, bom, você vai comprar um remédio aqui ou do outro, o que ela tem que vender? Ela tem que ser mais eficiente na gestão dela. Então, para esse tipo de pessoa, é um no-brainer, né? É uma proposta. Então, assim, se você só tem 3 minutos para falar do seu produto, você não tem que falar do seu produto. E é uma coisa que no 747 é impressionante. Eu falo isso, eu repito isso. Chega lá no 747, eu vejo que as pessoas ainda estão tentando vender o seu produto. Mas a gente está aqui na missão, né? Uma hora isso vai entrar na cabeça da galera. E isso vai ser um dia fantástico. E aí quando entrar, sabe o que vai acontecer? A gente vai poder falar de outras coisas. Mas vamos lá. Mas por que você acha que demora para entrar na cabeça? Porque é muito contra-intuitivo? Eu acho que não é contra-intuitivo, não. É porque a cabeça da gente demora para entrar as coisas. Tudo que você pensa, tudo que você acredita que é certo, demorou para entrar desde quando você é menino. A gente está te educando, eu estou educando os meus filhos, colocando coisas na cabeça dele desde criança. Bom, meu filho está na escola, já está começando a ser doutrinado. É normal, inclusive eu pago para isso. Mas a maioria das crianças estão sendo doutrinadas lá para fazer o quê? A coisa mais louca do mundo, prestar vestibular. Depois fazer o vestibular, depois ficar desempregado. Né? Os profissionais liberais são doutrinados a buscar resolver o problema de cliente como? Como a doutrinação? Com mais educação. Que era o jeito que meu pai buscava emprego. Se educando mais. Nada de errado com se educar. Mas educar buscando mais títulos. Então o cara é professor de educação física, não conseguiu emprego, vai fazer o quê? Mestrado. Né? Ele acha que vai fazer o mestrado, vai resolver. O dentista, o advogado, isso. Ele procura resolver os problemas dele com essa parada. Anos, Gui, enfiando isso na cabeça dessa galera. Agora vem o Érico por um podcast para falar que não, cara, o caminho para você comprar, e se você quiser fazer mestrado para melhorar seu produto, ótimo. A Kátia Damasceno tá fazendo mestrado agora, doutorado. Mas isso não vai fazer ela conseguir mais cliente. Ela faz pelo amor ao produto dela e tá tudo bem. Não vai mexer um pio no faturamento dela. O que mexe no faturamento dela é o que eu falei no podcast Faixa Preta com Ladeirinha, Rui e a Kátia Damasceno, que é o 3º episódio do podcast Faixa Preta. Nada de errado fazer mestrado. Faz se essa sua paixão. Mas não faz com a esperança necessária que isso seja a solução para você ter mais cliente. Então o que eu quero dizer é o seguinte, isso que a gente está falando é só novo. Então demora. Sua mãe está te falando, sua mãe, né? As mães das pessoas estão falando as coisas há muito tempo. Em Brasília, o status quo é prestar concurso. Eu estou falando sério. Antes mesmo de você se formar, você já se prepara para o concurso. Se você vem de uma família boa e estável aqui, você já ganha de presente de aniversário. 8ª série você não ganha, sei lá, alguma coisa. Você ganha uma apostila de concurso. É sério? É sério isso? Cara, é tão sério. É sério. Cara. Do mesmo jeito que a gente já começa a se preparar no vestibular, não mais no 3º ano. Na minha época, se começava a preparar, ficar sério na parada no 3º ano. Não é mais assim. Eu tenho uns primos aí muito loucos. A coisa acontece ali no 1º ano do 2º grau. É por causa do PAS também aqui em Brasília, né? E por aí vai. São anos de doutrinação. E nada de errado com isso. E a gente não é acostumado a questionar isso, né? Porque quem questiona demais... A escola não dá nota 10 para quem questiona, dá nota 10 para quem passa na fábrica. É uma fabriquinha, né? Nada de errado com isso. Mas o que eu quero fazer, você está lutando contra muitos anos de alguém repetindo, várias pessoas, o ambiente, os seus amigos fazendo isso. E para você sair disso é foda. Para mim sair empreendedor era foda. Hoje é cool, né? Hoje é massa empreender, mas não era não. Eu não tenho nenhum amigo, um amigo, Renato. Fora o Renato, nenhum dos meus amigos das antigas, do Marista, tá todo mundo, todos, que eu me lembre agora, estão todos no serviço público. Não é nada de errado, mas estão lá. Então eu empreender é uma coisa muito louca. Agora que tá tudo funcionando, câmera legal, fundo desfocado, aí todo mundo chega, uau, Érico, que massa, mas não é bem assim não. Não é bem assim não. Não era bem assim. Louco, né? Tipo, no meu colégio, na época que eu tava no colegial, tinha... tava entrando na moda o tema empreendedorismo, né? O termo empreendedorismo.
E aí começou a ter uma aula de empreendedorismo. Só que tá tão impregnado a questão do emprego dentro do colégio que uma das aulas do tema empreendedorismo foi como fazer seu currículo. Sem brincadeira. Então é muito louco isso, cara. Realmente algumas mudanças demoram aí pra entrar na cabeça das pessoas. Mas, Érico, continuando aqui sobre esse assunto. Você defende então a ideia de focar nesse terceiro cliente, que a gente não achou o nome ainda, né? Tem o Gorilão. O Gorilão é bom demais, que nomezinho bom, né? O Gorilão é bom. Ninguém esquece o Gorilão. Toda vez que o cara pedir pra baixar o preço e você baixar, é porque você tá lidando com o Gorilão. Nada de errado, inclusive, né? O Gorilão. Errado, mas é o Gorilão. O Gorilão. E assim, o que você vê que é o principal erro das pessoas que tentam até falar com mais clientes, mas não conseguem? O que elas estão errando? Tá faltando o quê? Primeiro passo, que o terceiro tipo de cliente, você não vai ativamente nele. Você tem que aprender a atrair ele para você. É muito louco isso, mas é uma quebra de paradigma muito grande. Por exemplo, no Gorilão, você tem que ir à caça. Na maioria das vezes, você tem que ir à caça. É que lutar a tapa, né? Você tem que fazer um approach ativo. Eu costumo dizer que é você caçar a borboleta com a redinha. Você vai lá com a redinha. Eu sei que a gente não faz aqui isso no Brasil, mas lá no Pica-Pau faz, né? Um desenho de Pica-Pau, né? Coisa que só acontece no desenho de Pica-Pau. E o cara sai lá pra caçar a borboleta com a redinha. Pica-Pau, eu sei que no Pica-Pau acho que eles caçam com a redinha. E é isso que faz. O outro não dá pra você fazer isso. O outro, pra você conseguir atrair esse cara, você tem que construir um jardim com várias flores, das flores que aquela borboleta que você quer atrair curte, vai, faz o jardim, tem que plantar, pegar um terreno, plantar goiaba, angu, e faz aquele jardim o melhor lugar do mundo para essa borboleta chegar. Um lugar atrativo para ela chegar. E aí ela chega. Né? Uma chega, às vezes não conhece, uma chega, olha que louco, que jardim legal, me sinto tão bem aqui. E aí sabe o que ela vai fazer? Ela vai dar uma volta, não vai ficar no jardim pro resto da vida, afinal ela tem mais o que fazer, e ela encontra a borboletinha amiga dela. Oi, borboletinha, tudo bom? Onde você passou o dia? Cara, passei no jardim do Érico, olha só que legal. E tem uma fala do Ted que exemplifica muito isso com um ganso. Tem um cara lá, eu esqueci o nome dele, que ele foi o campeão de foie gras. Foie gras, pra quem não sabe, é você forçar a alimentação num ganso, tal que o fígado dele seja tão grande, meio que quase exploda de tão gordo mesmo, e aquele fígado fica gostoso, foie gras. Inclusive, foie gras vem da alimentação forçada. É teatricamente horrível isso. E foi um cara lá da Espanha que ganhou as Olimpíadas de foie gras. Você não sabia que tem a Olimpíada de foie gras? Caraca. E ganhou dos franceses. Olha que interessante. E essa é uma talk do TED. Eu depois, se a gente achar o link, a gente bota aqui. Só que tem uma sacada. Os franceses queriam tirar, e esse era o tema da talk, queriam tirar o título dele. Porque eles não faziam alimentação forçada. Ele conseguiu produzir o foie gras sem enfiar um cano na goela do ganso. Como ele fez isso? Como é que ele fez? E o foie gras era da melhor qualidade, tal que ele ganhou as Olimpíadas foie grasescas. E ele fala como é que ele fez isso. E tem tudo a ver com essa parada. Como é que ele fez? Ele pegou e descobriu que o foie gras foi inventado lá no Egito. Ele descobriu que um pouco antes, eu acho que do inverno, os gansos comiam muito, naturalmente. Porque, ganso é inverno, não tem lareira para ganso. Ele ia ter que viajar muito, alguma coisa. Então ele naturalmente comia muito. Os egípcios viram isso e ao abater o ganso, ele via que o fígado dele, desse período, estava mais o quê? Gordo, gordinho, gostoso. Aí serviram aquilo pro faraó. E o faraó adorou. Nossa, já comeu foie gras? Já. É fantástico. Pra mim é uma das coisas mais loucas do mundo. É muito bom. E aí, o faraó falou assim, eu quero mais foie gras. Só que não tinha mais foie gras. Porque os gansos estavam no inverno, verão. Não estavam na época dos gansos comer. E aí os caras, pra não ser degolado pelo faraó, né? Pô, o faraó fala, você vai falar o quê? Não, faraó, espera um ano. Não. Enfiaram depois a parada no goela do ganso pra produzir foie gras o ano inteiro. Só que esse cara falou assim, não, eu vou produzir foie gras do jeito natural. Então ele criou uma fazenda e ele criou tudo para atrair o quê? Os gansos. E assim, tudo, desde a vegetação, do clima, toda a fazenda era para atrair os gansos. E aí o que acontece? Inclusive ele menciona isso na TED. O ganso estava voando lá e ele falava assim, se esses gansos estão
estão livres. Não, os gansos estão livres, eles vêm aqui. E os gansos vinham ali. E aí ele mostrava lá, ou falava dos gansos chegando lá. E por que ele chegava lá? Tudo era perfeito, era o mundo ideal para o ganso. E aí ele chegava lá, e aí alguns entravam naquela época, e naquela época ele produzia o foie gras dele com os gansos que pousavam lá. Mas enfim, e aí os gansos pegavam e meio que contavam para os outros gansos. Era isso que era o tema da talk. Né? Olha lá, ele atraindo os outros gansos. E pro jornalista de comida, que era um chefe de Nova York, muito famoso, a talk do TED não era do fazendeiro, era do chefe. O fazendeiro tá lá na Galícia, se não me engano. Galícia, eu acho. Fazendo essa parada. E aí o chefe achou aquilo tão foda de produzir. O foie gras dele é tão massa, porque ele temperava o foie gras com as coisinhas que ele botava. Ah, quero mais apimentado, botava uma pimenta lá, o ganso comia e ficava mais apimentado. É muito louco. E ele falou que nunca mais ia servir foie gras que não fosse desse jeito natural desse chefe. E achou o máximo. O que aconteceu? Os gansos, as borboletas vinham. Ele criou o ambiente ideal para os gansos virem ali. E ele acabou produzindo produto de maior qualidade por causa disso. É a mesma analogia. E o que é na prática esse jardim? O que é na prática esse jardim pode parecer a coisa mais louca. Mas isso que a gente está fazendo é o jardim. Já é o jardim. Então o que eu faço? Eu vou falar o que eu faço, depois eu falo o que você deve fazer. Você que está me escutando, eu nunca saí aí para te caçar. Eu nunca corri atrás de você. Você que está aí ao vivo, você veio aqui porque você quis. Porque eu criei um ambiente de alguma coisa que te atraía. E eu não foi de florzinha, não foi isso. Foi com o quê? Foi com informação. As pessoas vão na internet por 3 motivos. Entretenimento, conexão, né? Mandar mensagem, aquela coisa toda. Não é minha parada, entreter, não faço software de conexão. E a terceira é aprender, se informar. Então, eu, do mesmo jeito que os gansos gostavam daquela parada lá, eu sabia que as pessoas gostavam de informação de qualidade. E eu construo esse jardim. E esse jardim hoje do Érico atrai milhões de pessoas por ano. Literalmente. Eu não falo milhões que seguem, não. Eu tô falando milhões que assistem e consomem esse conteúdo. O jardim é o conteúdo. O jardim é o conteúdo. E ontem a gente, né, transmitiu um podcast 6 em 7. Hoje a gente está transmitindo um podcast 6 em 7. De manhã eu fiz um 747 ao vivo. Tudo isso é meu jardim. E eu vou atraindo as pessoas. E desde que eu fiz meu jardim, eu não corro mais atrás de cliente. Quando eu estou vendendo alguma coisa, eu abro as portas, eles entram, eu fecho as portas. Porque é assim que aconteceu. Não, muito bom, sensacional, cara. Agora, qual que é o problema disso tudo? A maioria das pessoas não quer, né? A maioria das pessoas querem que os clientes corram atrás delas sem elas produzirem o jardim, sem plantar o jardim. Era justamente sobre isso que eu ia perguntar. Que, muitas vezes pode ser um processo lento, né, cara? Produzir o jardim, dependendo do nicho, para quem que você quer vender. E, tem formas de você adubar bem o jardim para ele crescer mais rápido, né, cara? Como, por exemplo, você pensa em alguma coisa imediato para eu já não dar a resposta aqui? Total, não, penso em várias coisas. Primeiro que as pessoas são puta preguiçosas, nada de errado com isso, tá? Mas é normal. Então ninguém quer produzir o jardim. Nem eu quero o foie gras pronto no prato sem fazer nenhum trabalho. Isso é a bênção e a penitência. Porque se você é um cara que sabe arregaçar a manga e entende o que é necessário, você produz o jardim e você tem esse jardim. Pronto. É a bênção, que dá, a penitência que dá trabalho, a bênção que dá trabalho. Isso por si só já motiva. A segunda coisa que eu falo, eu não quero produzir o jardim, meu negócio não é jardim. Meu negócio é ser dentista, meu negócio é advogado. Ele que não entende que sim, o seu negócio é jardim. Não ensinam isso na faculdade, mas atrair cliente é umas coisas mais importantes de qualquer pessoa que entra no empreendedorismo. De qualquer pessoa que entra no empreendedorismo. Atrair é uma parte daquilo. Produzir não é só a coisa. Se você produz sem atrair, é uma sorte. Isso é uma aberração genética no empreendedorismo. Que a maioria das pessoas vão. Agora é o seguinte. Eu, com o tempo, descobri algumas coisas que funcionam no meu jardim. Estava discutindo ontem com o time de conteúdo, do Onei, do Laí e do Mancha. Né? Qual que é a coisa? Eu descobri algumas plantinhas que funcionam. Eu descobri que você tem que colocar... Adubo especial. Adubo especial. Você tem que colocar plantinhas de profundidade. Conteúdos raiz. Como esse que a gente está fazendo agora. Está 36 minutos. Estamos entrando a fundo em uma coisa. É um conteúdo raiz.
Mas a gente tem que colocar os conteúdos Nutella também, que são conteúdos mais rasos. Então, assim, no começo elas preferem um conteúdo menor, mas às vezes elas também, mesmo depois de muito tempo, querem um menor. Só querem um fix, só querem um band-aid. E não adianta ser só menor. Tem que ser maior também. Às vezes eu preciso de um conteúdo maior. Eu já não entro no YouTube pra Nutella. Não é minha parada. Eu quero raiz ali. Quando eu entro no YouTube, eu quero raiz. Pô, eu olho assim... Eu tava vendo documentário de meditação. Se não tem menos de uma hora, meia hora, eu já nem assisto. Eu já sei que a superficialidade pra mim agora é muito pouco. Quando eu entro no YouTube, é isso. Então, seu raiz, seu jardim tem que ter esses dois tipos de planta. Boa. Não, muito boa, Érico. E, cara, eu queria saber o que você acha, por exemplo, de ter parceiro para acelerar esse processo. Por exemplo, um afiliado autoridade me promovendo. Nossa, explica pra galera o que é um afiliado autoridade, agora que você entrou, já que você entrou nessa aí. Vamos supor que eu tenho um jardim muito grande e eu quero, eu tenho um amigo que eu confio muito, tá há muito tempo no offline, vamos supor, é de um nicho correlacionado ali, faz alguma coisa complementar a que eu faço e, ele tá entrando no mercado e eu quero ajudar ele a começar com o pé direito e eu vou e falo para as minhas borboletinhas irem pro jardim dele também, sabe? Você recomenda para suas borboletinhas, tem outro jardim ali. Acho massa. Se você pode fazer isso, eu acho massa. Eu só não ficaria viciado em recomendação. Eu acho que a gente tem que, como empreendedor, aprender a andar. Eu acho que você tem que construir a sua cadeira. Se o seu negócio é uma mesa e a sua fonte de clientes são as pernas, eu não construiria uma cadeira com uma perna só. Então, por exemplo, recomendações, afiliados, autoridade, como pessoas que têm audiência, como você disse, né? É uma perna da sua mesa. Mas não deve ser a única perna da sua mesa. Por quê? Se ela está equilibrada numa perna só e por algum motivo esse cara não para de promover, por N motivos, nada de errado, às vezes ele mudou a estratégia dele e aí o seu negócio vai pro chão. Do mesmo jeito que você não... tráfego pago, você não pode... Cada perna do tráfego pago, o YouTube é uma perna, o Facebook é uma perna, o podcast é uma perna, o conteúdo escrito é outra perna. Então você tem que... A lista de e-mail é uma perna, bem sólida inclusive. Uma das mais sólidas, mais difíceis de derrubar é a lista de e-mail. Mas também é uma perna. Sua lista de WhatsApp também é uma perna. Então você não pode só definir... Coloca várias pernas aí de sustentação do seu negócio. Boa. Então o afiliado sim é uma perna. Eu só acho que o maior erro das pessoas é elas... supervalorizarem. Que é uma perna fácil, né? Se você acerta, você cresce muito rápido da noite pro dia. Boa. Abraham mandou: você acha que vai chegar uma hora que o marketing digital, vender conhecimento, vai ficar muito mais difícil de continuar sendo vendido? Eu acho que todo mercado atinge um mercado de maturidade. Todo mercado, isso. Tem duas coisas do vender conhecimento. Eu acho que vender conhecimento tem algumas particularidades. Quanto mais você conhece, mais você sabe que você não conhece. Quanto mais ignorante você é, menos você acha, mais você sabe que sabe. Quanto mais... Tem uma coisa que os caras falaram, assim, falam real, muito, né? O cara fala assim, cara, quando você chega na faixa preta no jiu-jitsu, aí que você descreve um mundo de coisas. Muita gente fala isso, naturalmente. Fala assim, Érico, agora que começou. É muito interessante isso. Quanto mais você aprende, mais você sabe que não sabe. A cada aula que eu aprendo de uma arte marcial, de jiu-jitsu no caso, mais eu saco de que eu não sei nada. Tem coisa que eu não sabia nem que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo. Pensei que era uma coisa normal, ele começa a distinguir coisas que eu não sei. Então, mercado infinito. 2, eu não acho que o sistema educacional brasileiro vai ser consertado tão cedo. Eu acho que o sistema educacional brasileiro está quebrado.
Érico, o que é isso? Não, eu só acho que o mundo, ele foi criado depois da Revolução Industrial, inclusive está mais ou menos a mesma coisa. Meu filho tem o mesmo sistema educacional, quase o mesmo sistema educacional que eu tive, que minha avó tinha a sala de aula, a única diferença é que o quadro da minha avó era preto, o meu era verde e o do meu filho é branco. O seu é branco agora. O caderno e o lápis estão lá, né, cara? Então, só que o mundo é diferente. E eu acho que o mundo está andando muito mais rápido, cara. E o sistema não está andando tão rápido assim. Por quê? Pelas formalidades, pelo MEC, pelas várias coisas inerentes àquele jogo, ele não anda tão rápido. Faculdade de computação, é muito difícil mudar aquela parada. Então, essas pessoas que estão amarradas na formalidade do ensino estão deixando de aprender. E aí, eu acho que quando você vende conhecimento, você preenche esse vácuo dessa deficiência do sistema brasileiro de educação. Por que tem tanta escola de inglês aí? Porque não se aprende inglês direito na escola do Brasil. Inglês é só o princípio. E isso acontece no mundo inteiro. Então, eu acho que não vai ser consertado tão cedo, quem dera fosse. E tem uma coisa, mesmo que consertado, é muito difícil no sistema educacional formal você aprender com quem faz. É difícil de você aprender com os grandes professores que fazem. Ele se aprende com aqueles cuja profissão é ensinar. Nada de errado com isso. Mas existe um outro mercado de aprender com quem faz. Você precisa aprender, sei lá, tênis com quem realmente é campeão mundial. E não é agora me aposentei e vou ensinar. Não, pode ensinar agora. Então, você não aprende mais. Olha que louco. Com o sistema educacional que a gente tem hoje, a gente está aprendendo com o melhor professor da nossa cidade, por exemplo. Com o sistema educacional que a gente está dando poder de distribuição de conhecimento, a gente pode aprender com o melhor professor do país. Quiçá do mundo, se você falar inglês. Boa. Érico, você falou de inglês, cara, cara, muitas vezes são propostas meio parecidas, né? Como que você faz para, sei lá, destacar o seu produto quando você tem um monte de gente, parece que com produtos parecidos, produtos semelhantes? Você tem que perguntar, é muito louco, você tem que perguntar como eu vou me destacar. Mesmo gente tendo um produto parecido. Não tem outra resposta. Você tem que realmente buscar essa resposta. Não adianta falar, não tem jeito. Não tem jeito. É envelopar de uma forma atraente, né? Não só isso. Prometer uma parada diferente. A grande sacada da WhatsApp, por exemplo, todo mundo vendia curso de inglês, mas ninguém vendia curso de inglês para adulto. E eles se destacaram nesse mercado vendendo curso de inglês para quem não queria se formar professor de inglês. Essa foi a grande sacada do Flávio Augusto e das galera que com ele fundaram aquela empresa. Mas hoje em dia muitas outras propostas nesse sentido, agora até online. E aí ele vai ter que lidar com ter outros concorrentes. Né? E aí vai no serviço, vai em alguma outra coisa. Mas eu acho que a gente quer tudo na mão, né? Quer todo segredinho. Érico, como é que eu descubro isso? Não, você descobre se importando e a cada dia pensando nisso, falando com o seu cliente, vendo o que ele precisa. E às vezes a solução está na metodologia, às vezes a solução está no envelopamento da metodologia, às vezes a solução está na experiência. Diz a lenda que conhecimento vai ser commodity, mas a experiência não. O atendimento não. Outra possibilidade também é subnichar, né? Eu acabei de lembrar aqui do Inglês Agro, né, cara? Que é um insider daqui de Brasília, lança inglês para profissionais do agronegócio. Pô, já fez 2 6 em 7. Que louco, né? Ela se perguntou e respondeu isso. Mas assim, não tem como o Érico não vai chegar no seu nicho e vai resolver isso para você, não. Sei no meu. Né? Não, mas dependendo de uma possibilidade é subnichar, né? Uma das possibilidades é subnichar, uma possibilidade é empacotar, outra possibilidade é você ser melhor no seu jardim, ser um cara muito foda de jardim. Que a maioria das pessoas não são boas de jardim. Poucos, eu acho que eu não cheguei nem perto do jardim que eu quero construir. Eu acho que vai chegar uma época onde eu vou estar colocando 250 pedaços de conteúdo no ar. Eu quero transformar essa parada, esse escritório não tá vazio à toa. Olha aí, ó. Você acha que eu vou preencher isso? É construir o maior jardim do mundo nisso. A minha visão é aumentar essa parada de conteúdo assim N vezes. 250, quiçá um dia que eu conseguir colocar 1000. Sabe qual que é a resposta disso? Você sabe qual que é a resposta de eu chegar no 250 mil? Qual que é a resposta? A resposta é eu fazer ele para diferentes grupos. Hoje em dia meu conteúdo é sorvete de baunilha. É o conteúdo que todo mundo gosta, né? Tipo, feito ali. Mas nem todo mundo é vanilha.
Pô, eu não faço conteúdo 18 a 25. Eu não faço conteúdo 55 a 65. Eu devia fazer. Eu devia envelopar o meu conteúdo. Eu não faço só pra mulheres. Eu não faço só pra homens. Eu não faço só pra... Cara, se é um executivo e tá descontente com o seu trabalho, ou tá contente, mas quer um plano B. E tudo isso, para tudo isso, o 6 em 7 é uma resposta. Só que eu não faço. E eu acho que o futuro, daqui a 1, 2 anos, é você contextualizar tudo. Um cara de 25, cara, ele recebeu um conteúdo. Você é empreendedor e tem 25 anos? É tipo isso. O cara, nossa, tenho? Como é que você sabe? Você falou pro Facebook. E chama Guilherme. E chama Guilherme. Quase isso. E vai na Smart Fit, né? E vai mesmo. E vai mesmo. Mas enfim, eu acho que o Érico vai chegar um dia. Eu vou estar sempre aumentando. Você acha que eu vou acomodar? Não vou acomodar. Daqui a pouco a gente está fazendo 250 pedaços de conteúdo. Mas a resposta no futuro não é só simplesmente colocar mais, né? Não é o que o Érico vai colocar agora, 17, 250 vai fazer a diferença. Vai ser 17 para essa categoria, 17 para aquela categoria, 17 para aquela categoria. A gente vai impulsionar e as pessoas vão se sentir mais... enfim, eu acho que essa é a resposta. Identificação, né? É a resposta. Eu acho que a resposta daqui a 5, 10 anos é... eu vou chamar de contextualização. Meu feeling, tá? Então eu tô construindo essa parada pro meu jardim ficar cabal. Nossa, eu tenho umas ideias pro jardim que vocês não têm noção. Então, assim, minha função como CEO é vislumbrar. Mas, enfim. Vamos lá. Fala aí. Você vai falar uma coisa? Pode falar. Você acha que faz diferença, por exemplo, o tipo de lançamento para o nível de consciência do cliente? Definitivamente. Então, vamos lá. Eu não sei se é uma pergunta muito profunda aqui para quem está assistindo, se tem ou muito avançada, não. Né? Mas vamos lá. O nível de consciência tem clientes que são conscientes, sabem que o seu produto existe, tem clientes que não sabem que o seu produto ainda existe. Um lançamento para um cliente que não sabe que o seu produto existe ainda, tem que ser um lançamento clássico com todos os gatilhos, a história, todo o romance. Um interno ou externo. Total. Para quem não conhece seu cliente, tem que ser romântico. Você tem que romantizar, você tem que seduzir, você tem que encantar. Juliana foi fazer a primeira aula de Ju dela. Aí o Vagnão, especialista em aula de jiu-jitsu, eu falei assim, Vagnão, você converte minha esposa aí. Eu falei assim, Érico, pode ficar assim que eu vou encantar ela. Pô, encantar numa aula de jiu-jitsu, muito massa. Ela entrou, tava todo mundo assim no tatame. E minha esposa, cara, eu não sei se já viu uma luta, não é uma coisa muito... esteticamente bonita, assim, né? Plástica. Bonita. Depois você vê que a galera tá suando, aquela coisa toda. Não, vou encantar. Aí, na hora que ela foi começar a aula, eu falei assim, não, Érico, vem aqui, vocês aqui. Não, ele foi dar uma aula particular pra ela. E ele começou com a história do Gil. Olha que interessante. Falei assim, ó, Gil, deixa eu te falar, isso aqui foi uma arte, e explicou o que era arte. Que era uma arte que é de defesa. Ele falou, cara, pra eu poder ser efetivo, eu preciso que você me ataque. Não tem como eu aplicar ela se você não me atacar. Então, inclusive lá no Ultimate Fighting, você vai ver que o Damien, que ele é o cara, o treinador do Damien, o Damien vai procurar o ataque. Então ele tem que colocar a cabeça na frente. Ele não pode ficar aqui. Porque se não colocar aqui, o cara não ataca e ele não tem como aplicar a arte. Ela, nossa, que legal. Ele falou assim, olha, diferentes tipos de ataque. Aí ele falou assim, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que fugir. E ensinou autodefesa pra ela. Que pra uma mulher é muito importante. Se um dia ela aí falou, ó, primeira coisa, você foge. Segunda coisa é o que acontece se você não pode fugir. E aí começou a ensinar e ela começou a ficar fascinada. E aí depois ela começou a falar que quando ela cai no chão, não é uma posição dependendo do jeito, não era uma posição de desvantagem. Se o atacante dele não soubesse disso, ele explicou exatamente aquilo, abriu a cabeça dela para o mundo de quê? De defesa. E aí a gente fez algumas coisas, alguns movimentos, alguma coisa assim, bem light. Ele não pegou pesado com ela, bem light. E no final, eu falei assim, agora eu vou te ensinar uma finalização. Eu vou falar que você vai finalizar o Érico. E ela pegou e fez um mata-leão em mim. E eu falei assim, Érico, se você não der, bate. Eu não queria bater pra minha esposa, né? Pedir isso. Mas ela foi lá e eu quase apaguei. E bati. Fiquei assim, groguezão. Olha. É interessante, né? Porque a gente sempre imagina que uma mulher não vai conseguir, né? Pela força física. Nada a ver com sexo. É a força física mesmo. A minha esposa tem menos força física que eu, no momento. E ela foi lá. E foi interessante. Foi um processo. Foi quase que um... E ela saiu de lá, uau, comprou um kimono. Tipo isso. Olha só. Comprou um kimono em indicativo de interesse. Enfim, foi massa. Foi encantador aquilo. E ela era um tipo de cliente diferente do que você quando você chegou lá, né? Ah, eu era diferente, completamente diferente. Ela tem outras aspirações, né?
E foi legal, foi muito legal mesmo. Tinha que romantizar, Jô. Quando você já tá consciente, já sabe o que é, não tem muito romance. Você tem que ser mais direto. É o seguinte, é assim, assim, assado, vamos comprar? Então se o cara chega lá na loja e fala assim, quanto custa esse carro? É esse carro aqui, ele já sabe o carro, já sabe a cor do carro, vende o carro pra ele, caramba. Não vai contar a história do carro. Se você tá... É primeiro encontro com a mulher, romantiza, leva pra jantar, conta a história, vê o que funciona com vocês dois. Mas se vocês já estão há 10, 20, 30 anos, ela, vai pedir em casamento quando? Cadê? Inclusive ela começa a reclamar de você tá rolando o lero. Não, Gui? Não, muito cedo. Pô, tá rolando o lero aí nessa parada. Então assim... Quanto mais consciente, uma oferta mais direta vai ser melhor. Agora, Érico, no digital você não tem estrela na testa, né? Como é que você faz? Você intercala os lançamentos. Então você faz um lançamento super romântico, sabendo que aquele lançamento não vai funcionar bem para aquele cara que tem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, ele não vai funcionar. E depois você intercala com um lançamento mais direto, clássico passariano, né? A gente falou muito do lançamento passariano. Aí o lançamento passariano não funciona. É diferente, pros caras, a gente já testou isso. E você vai intercalando, vai tentando várias coisas. E aí você vai colhendo essas borboletinhas. Então você vai pegando todos os tipos de cliente, é isso que acaba acontecendo na prática? Pegando todos os tipos, você vai colhendo muitos deles, né? Não é um processo perfeito, porque a palavra todos é uma palavra completamente perigosa. Mas muitos tipos de cliente. Tá. Beleza. Mas eu digo, dos 3 tipos que a gente fala, do gurilão, Esses 3 caem na rede. Os 3 caem na rede. Esses 3 caem na rede. Beleza, Érico. A gente vai testar um quadro aqui. Vai testar um quadro novo aqui, de leve. Vai testar de leve. Vamos ver como... O que você faria se o gurilão... Vamos lá. A gente vai testar de leve esse quadro aqui. O quadro chama As Chances São. Basicamente... pessoal, eu tô falando isso pela primeira vez, a hora que nem sabia que ia ter esse quadro. Basicamente, a gente vai... Eu vou fazer uma frase, e aí você tem que completar essa frase dizendo as chances são que e o que vai acontecer. Beleza? Certo. Eu posso começar, então? Começa aí, Thiago. Começa aí. As chances são, né, o quadro. Só faço meu marketing pro cliente tipo 1. As chances são que... Você vai gurilão. Só pro gurilão. Você vai vender pouco, você vai ter que dar desconto. Isso aí. Não tem jeito. Por quê? Porque você vai lutar contra a concorrência. E quando o gurilão tem várias opções, você não tem como negociar com ele. Não tem como argumentar com ele. É que nem fazer sexo com um gorila. Quer fazer, é do jeito que ele quer. Eu não quero fazer jardim, Érico. As chances são que... Vai ter que vender pro gurilão. Se liga, chama o gurilão, vai ter que... A chance são que você vai pra cama com o gurilão. O gurilão tá em todas. Eu tenho um jardim muito potente, muito foda. As chances são que... O cliente vai correr atrás de você, desde que você saiba converter. E, de novo, ter um jardim é você colocar a bola na frente do gol. Mas você tem que aprender a converter. E, entre outras... como é que converte? Fazer lançamento. Se o seu jardim lá, tem que aprender a converter fazendo lançamento. Não adianta ter só o jardim e... Adianta. Ajuda muito. Mas se você souber fazer lançamento, aí adianta 10 vezes mais. Que nem botar gasolina no... Porque você vê grandes youtubers, grandes pessoas com audiência, tem alguns morrendo de fome. Nada de errado com isso. É porque eles não sabem converter. E tem alguns fazendo muito dinheiro, porque a audiência é tão grande. Mas se eles soubessem converter, teriam mais eficiência. Então, 2 coisas que eu aprendo a fazer. Aprende a construir um jardim, aprende a lançar. Se você quiser aprender só uma das coisas, aprende a construir um jardim. Boa. Você vai estar melhor que a média, mas não vai estar excepcionalmente. É difícil fazer um 8 em 7 sem lançar. É difícil fazer um 7 em 7 sem lançar. Mas vai estar fazendo aí seus 6 dígitos. Pra muita gente isso é muito, pra muita gente isso é pouco. Tá tudo bem. Mais alguma, Thiagão? Não, cara. Beleza, essa foi a estreia do quadro. As chances são... Eu curti. Eu acho que esse dá pano pra manga. Dá pano pra manga. Eu curti. Eu pensei que ia ser bem pior. Toda vez que vocês falam uma coisa nova, eu não sei porque eu não curto muita ideia. Mas depois fica bom. Eu só não sei de onde que eu tirei essa palavra, mas o nome é bom, né? Não sei de onde que foi. As chances são... De onde será que eu tirei esse nome? Pois é, né? A chance são que foi de mim. Quiçá de um amigo nosso. Quiçá foi. Total. Érico,
Você falou de uma história, né, do seu primeiro empreendimento. Você quer contar já nesse episódio pra gente fechar, Cara, ou quer deixar pro próximo? Não, eu vou contar. Eu vou Vai fechar. lá, qual que foi pra gente fechar? Primeiro, fui pra Alemanha. E aí eu fui fazer um estágio lá. Minha esposa arrumou um estágio no instituto onde ela estava e fui fazer um estágio lá. E aí eu comecei a fazer... Quando eu fui pra Alemanha, não falava alemão, eu comecei a me conectar muito com o brasileiro. E a gente começa a gostar das coisas. Porque a pessoa fala, do Brasil, que legal, sabe fazer caipirinha, sabe fazer... Eu não sabia fazer... Aprendi a fazer feijoada, aprendi a fazer pão, né? Caipirinha. O futebol sempre sabia jogar. Naquela época, né? Eu achava que sabia, mas enfim, eu já mergulhava. Mas eu aprendi a fazer feijoada e fazia isso, porque é isso que as pessoas queriam. E logo então tinha uma aula de capoeira lá. E eu falei, vou fazer aula de capoeira. Nunca fiz no Brasil, vou fazer lá, entendeu? Não é que nunca fiz, mas não fazia, vou fazer lá. E eu entrei na aula e comecei, e depois na aula vi que rolava uns berimbau para vender. E, vocês conhecem essa história? Essa história meu Deus, eu acho que era 100 euros o berimbau. E eu falei, essa parada não custa 100 euros no Brasil, mas nem... Nossa, que massa. E aí a Ju tinha um colega dela que ia visitar a gente, o Frango. Falei, Frango do céu. E o Frango era da capoeira. Velho, arruma os berimbau do jeito que quiser, uns 6 berimbau. E aí, pra mim, era ser a minha primeira ideia, porque eu ia vender, comprar, o Frango ia trazer os berimbau, 6 ou 10. Eu falei, vou vender esses 10 berimbau, já fiz a conta 1.000 euros, Paris. Entendeu? Pra quem vivia de estágio... Era rodar um mundo com aqueles 1.000 euros. Eu comecei a fazer conta. E eu falei, trouxe os berimbau. Que tipo de berimbau? Franco, qualquer berimbau. Os alemães não entendem nada de berimbau. É só trazer o berimbau mais colorido possível e tal. Artesanato com fio e cabaça. Eu falei, beleza, vou trazer os berimbau. Trouxe os berimbau. E eu super feliz fui vender os berimbau lá. Vendi um, vendi 2. Tava tudo indo perfeito. Berimbau diferente. Só que eu não descobri uma coisa. O berimbau... era a principal ganha-pão, sabe de quem? Do meu mestre. Puta! Eu atravessei e, o mestre de capoeira é aquele cara que tava lá ganhando a vida na clandestinidade na Alemanha, e o berimbau era o que ele ganhava a vida. Vem um aluninho e começa a atravessar pra ele. E ele não chegou e falou pra mim, Eric, cara, deixa eu te falar, isso aqui é meu ganha-pão e tal. Ele não falou isso, eu não sei se era uma coisa que ele achava que podia falar, então. Mas, meu irmão, ele ficou bravo. A aula começou a engrossar pra ele. E aí, na próxima aula, engrossou muito pra mim. Eu lembro que ele apontou pra um lado, eu levei um pé assim... e eu falei, cara, o que tá acontecendo? Meu Deus, o que tá acontecendo? Parecia que tudo era, lembra tinha os caras da Silva Sauro, como é que chamava? Família Dinossauro. E aí tinha um quadro da Família Dinossauro que tinha, vamos precisar de outro Jimmy. Entendeu? Porque geralmente quando eles queriam testar uma bomba, testavam com o dinossauro se espatifava, entendeu? E aí a galera começou a falar assim, nossa, vamos precisar de um outro Érico. Érico, aqui, deixa eu testar, o professor chega, deixa eu testar essa coisa super perigosa, esse backflip aqui, vou falar o que pior pode acontecer. Vem aqui, Érico. E eu falei, caramba, o que aconteceu? Até que a galera falou assim, Érico, então, cara, eu não sei não, mas eu acho que esse negócio de você vender berimbau deve estar... E aí fez tudo sentido. Eu falei, cara, não quero mais vender berimbau, não. Inclusive, quase deu os berimbau e tal, porra. Ainda bem que você aprendeu isso, porque se você fosse começar a vender kimono agora, você tava lascado com o Dynamite. Cara. Velho, cara, com a bochecha minha primeira história de empreendedor, me danei. Tomei um preju, né? Porque, botei os berimbau e fiquei com aqueles berimbau. Acabei dando pros meus amigos. Não queria vender, eu não vendi aquilo nem morto. Cara, me dá um de graça. Eu não sei nem se eu posso te dar. Se você comprar um do mestre, eu te dou um de graça. Eu não queria voltar. Aí eu falei, meu Deus, esqueci de fazer a pesquisa de mercado. Boa, pessoal. Com isso a gente encerra. Crie o seu jardim, alterne os tipos de lançamento e, pelo amor de Deus, não dependa só do cliente gorilão, senão você tá lascado. Achei que você ia falar não venda e não venda berimbau. Não venda berimbau do mestre. Vai procurar vender outra coisa. A gente fica por aqui. Esse foi o podcast 6 em 7. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Thiago Batista. Eu sou o Érico, vendedor de berimbau Rocha. Valeu.